Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Alexandre aqui do canal Carcoça e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito sério que pode mudar a sua vida. Tô brincando. Nós iremos falar sobre The Last of Us, sobre a série, os jogos. A gente vai comentar rapidamente sobre o jogo, mas o que eu mais quero falar aqui é sobre essa obra, O Mundo Sem Nós, do jornalista e escritor Alan Weisman. Eu falo Weisman porque fica bem chique, né? Porque, certo? Mas antes da gente começar aqui, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você é novo aqui, veja bem, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai curtir o nosso material. E se você conhece alguém que é fã de The Last of Us, que gostou da série, manda também para essa pessoa, porque a gente vai falar sobre a série, os jogos, mas também nós iremos falar sobre isso daqui. E já já a gente vai saber do que se trata essa obra. Então vamos lá. The Last of Us. Para quem não conhece, para ser resumido aqui para todo mundo, do que se trata The Last of Us, tanto a série quanto os jogos. The Last of Us, ele vai falar sobre um contexto em que, em um dado momento da história da humanidade, as pessoas começam a ser infectadas por um fungo. Não é um vírus, é um fungo. Um fungo chamado Cordyceps. Inclusive, é um fungo que existe mesmo na natureza. É um fungo que, por enquanto, ainda não infecta o ser humano, porque se começar a infectar o ser humano, a gente tá... Enfim. E aí esse fungo começa, então, a infectar os seres humanos e não tem uma cura. Pelo fato das células dos fungos serem muito parecidas com as células humanas, não tem como você criar um antídoto, uma vacina. Porque se você cria uma vacina para combater o fungo, automaticamente essa vacina vai matar o ser humano. Então... a humanidade então chega nesse ponto, as pessoas começam a ser infectadas e começam a se transformar e virarem zumbis. E quanto mais a pessoa ela fica infectada e sobrevive a essa infecção, o fungo ele vai tomando o corpo da pessoa. E basicamente você vai ter 20 anos depois se passam, a história segue esse personagem que a gente conhece ele como Joey. O caminho dele, a jornada dele vai cruzar com o caminho da Ellie. A partir do momento que eles se conhecem, inicia-se então uma relação de amizade e posteriormente uma relação paternal que vai se formando. Tanto que no início do jogo, quanto no início da série, o Joe ele tem uma filha e infelizmente a filha dele morre. E a cena tanto da série quanto do jogo é idêntica. Muda uma coisa ou outra, mas é idêntica. Ai, dá até um arrepio de lembrar dessa cena, do desespero do Joey de perder a filha dele de uma forma tão estúpida como acontece ali. Que é muito verossímil, né? É muito crível aquilo acontecer mesmo na realidade. E depois de 20 anos, ele é um cara que ele passa então a ser um contrabandista. O Joey, ele se vê num dilema ético se ele entrega a Ellie para os vagalumes, porque ela pode ser a cura para essa infecção, ou se ele resgata ela, para eles viverem juntos como pai e filha, enfim. Então ele se vê dentro desse dilema ético muito complexo. A narrativa do jogo, ela é muito redonda, né? Muito bem fluida, e é muito incrível como eles conseguiram fazer sinteticamente, resumidamente dentro da série. Não, e o ponto é que o criador do jogo, que também vai participar da criação da série, que é o Neil Druckmann, ele é um dos fundadores, inclusive, da Naughty Dog, que é o estúdio que desenvolveu The Last of Us e outros jogos, inclusive, juntamente com o Craig, como é que é o nome do cara aqui? Tô pegando aqui, tá? Craig Mazin. Esses dois, então, eles vão se juntar. O Craig Mazin, ele não tem nada a ver com o jogo. Eles vão se juntar e vão desenvolver a série. E aí, uma das inspirações que o Neil Druckmann vai utilizar, como eu já falei lá no início, vai ser esse livro, O Mundo Sem Nós, do Alan Weisman,
Esse livro aqui no Brasil foi publicado pela editora Planeta e infelizmente esse livro ele se encontra esgotado no Brasil, porque esse livro aqui ele foi publicado em 2007 e depois disso a editora não publicou mais nada ou não reeditou, né, esse livro, tipo fazer uma nova edição com dados atualizados. Não, eles não fizeram isso porque eu até entendo, porque a abordagem que o Alan Weisman faz aqui é um tanto quanto disruptiva, é muito disruptiva. Você não está entendendo. Ele faz uns questionamentos aqui que ele vai lá na ferida. E do que se trata essa obra? A obra ela é dividida em 4 partes. Cada parte tem ali os capítulos e tudo mais. E ele vai tratando de vários aspectos. Mas o ponto principal mesmo, por exemplo, eu vou utilizar um exemplo bem simples aqui. No cinema e no jogo, por exemplo, The Last of Us, e na série, consequentemente, em outras obras, cinema, séries, jogos, a gente sempre parte daquele ponto de que o fim da humanidade vai acontecer com um grande desastre natural, com, por exemplo, a invasão de alienígenas, uma ameaça que vai vir do futuro ou do passado, uma coisa sempre muito grandiosa. É sempre essa abordagem, uma coisa extraordinária e muito grandiosa. Nunca é uma coisa... claro que tem aqueles filmes que falam sobre desastres naturais, que sempre traz aquela mensagem de que, olha, por conta dos atos dos seres humanos, nós estamos destruindo o mundo e, consequentemente, a vida na Terra vai se perder. Aquela obra, Quando a Terra Parou, por exemplo, é uma obra que aborda muito essa temática. É necessário vir um alienígena dentro de uma esfera para ensinar pra gente que, olha, vocês estão fazendo merda. Estão fazendo merda e muita merda com o planeta de vocês. Enfim, então nunca você tem ali, por exemplo, uma abordagem de que nós estamos protagonizando isso. Nós somos os responsáveis pela destruição da natureza, pela destruição da fauna, pela destruição, por exemplo, da fauna e da flora. E cada vez mais o impacto ele vai se aprofundando e vai cada vez mais se tornando quase que irreversível, praticamente. Só que aí o Alan Weisman, na primeira parte do livro, ele traz um ponto eu acho que é bem interessante, que eu demorei um pouquinho para perceber essa abordagem que ele traz. Tem um capítulo que ele vai falar sobre a megafauna. Ele utiliza esse termo, que é um termo inclusive utilizado por acho que é um paleontólogo norte-americano. A hipótese é essa. Por que, por exemplo, o mesmo tipo de fauna e flora que havia na África com a presença dos seres humanos sobreviveu e por que essa megafauna ela vai desaparecer na América? A hipótese é que essa megafauna e megaflora no continente africano vai se desenvolver juntamente com seres humanos. Então vai conseguir se adaptar e vai conseguir, por exemplo, desenvolver mecanismos para se proteger dos impactos dos seres humanos. Já essa megafauna, essa megaflora virgem, uma vez virgem, a partir do momento que passa a ter contato com o ser humano, não está preparada, não está adaptada para esse impacto. Porque o ser humano, ele vai mostrar para a gente, em vários outros pontos, o ser humano ele é predatório. O ser humano ele vai caçar, o ser humano ele vai produzir o alimento e para produzir o alimento o que ele tem que fazer? Ele tem que desmatar, ele tem que destruir uma parte do campo para ir lá e plantar. Essa é a primeira parte do livro. Já começa daí. Inclusive tem um capítulo ali da primeira parte que ele fala sobre a cidade de Nova York, que eu achei bem interessante isso. A cidade de Nova York. A gente vê sim, né? Cidade de Nova York, aquele cartão postal bonito, a ilha de Manhattan, aquela coisa extremamente gentrificada, e dentro desse ambiente altamente elitizado e caro metro quadrado, por trás das engrenagens que fazem funcionar a cidade, né, a ilha de Manhattan, é muito delicado. Qualquer coisinha que sai do ritmo, a prefeitura de Nova York deixa de fiscalizar, pode entrar em colapso. E aí o melhor exemplo que ele dá é o metrô de Nova York. O metrô de Nova York, ele está em constante manutenção, 24 horas, 7 dias
da semana. Porque ele dá lá toda uma explicação do terreno, da geologia, a forma como foi construído, por exemplo, o metrô, ele acaba tendo uma infiltração do oceano, então eles têm que ficar 24 horas drenando a água que vai infiltrando. Toda essa selva de metal e pedra que o ser humano vai criar, ela é muito frágil perto da grandiosidade da natureza. É muito frágil, é muito frágil. E ele brinca, né? Ele fala assim, ó, o grande problema das cidades, se hoje ou amanhã a humanidade simplesmente desaparecer, não vai ter um impacto diretamente, mas a longo prazo, o grande problema, o que pode tornar um sério problema para essas cidades abandonadas entrar em colapso e a natureza tomar de conta, é a água. A água, ela é o vilão, eu aprendi isso com ele. A água, ela é um vilão da engenharia, porque ela vai infiltrando a água, ela reage, ela muito facilmente reage com outros produtos. A química que envolve esses materiais na construção de prédios, casas, facilmente reage com o oxigênio e o hidrogênio na molécula da água e cria outras reações ali e vai se desencadeando. Outro ponto que ele coloca, que é na segunda parte aqui, que eu fiquei assim extremamente chocado, que é interessante porque como ele faz várias abordagens e sempre fazendo essa reflexão, e se o ser humano desaparecer e não tiver ninguém para fiscalizar isso daqui, o que vai acontecer com isso? E ele vai atrás de especialistas para tentar responder isso para ele. Ele chega mais ou menos em algumas respostas. Basicamente o colapso. Vai ter um momento de colapso, mas tudo indica que a longo prazo a natureza ela vai conseguir se restabelecer. Como acontece, por exemplo, no The Last of Us. 20 anos depois a gente vê um cenário praticamente tomado pela natureza. A natureza, a fauna nativa daquele local, ela vai expulsar ou vai eliminar a concorrência que é as espécies de outras regiões, que é um grande problema, inclusive, que ele aponta aqui pra gente dos Estados Unidos, século XIX, inclusive. Era muito comum eles pegarem plantas, árvores que não são nativas ali da América do Norte e introduzir na região, nas regiões ali, principalmente na costa leste. E acaba que essa fauna que não é nativa, ela recebe um tratamento e vai sobrevivendo, vai progredindo. Só que sem essa manutenção, acaba que a longo prazo a fauna nativa ela toma o seu lugar de direito. É basicamente isso. Resumindo aqui esse vídeo, é isso. O que ele trata aqui, né? Eu acho muito interessante isso aqui na abordagem que ele faz. Todo o capítulo, para ele chegar naquela reflexão, ele sempre conta uma história, o famoso storytelling. Ele vai contando uma história de um marinheiro da guarda costeira que começa a perceber que os oceanos, eles estão sendo invadidos por plástico e muito lixo. E aí o cara resolve pesquisar isso e ele vai ver que praticamente todo esse lixo, todos esses plásticos que estão contaminando os oceanos, eles estão vindo, uma hora ou outra, eles estão vindo do continente para o oceano. Enfim, e aí quando ele fala do petróleo, que é uma coisa que é bizarra. O petróleo era uma parada... O que é o petróleo? Petróleo é resto orgânico. É planta, é bicho, é matéria orgânica. Só que é uma matéria orgânica que está pressurizada por uma pressão muito forte e deveria ficar lá. Se a natureza chegou à conclusão, galera, a gente precisa pegar essa merda aqui, ó, essa matéria orgânica e deixar ela escondida aqui, pressurizar ela aqui bem forte e deixar ela aqui bonitinha. Não tira ela daí. Aí o ser humano vai lá, cava e acaba encontrando, descobrindo petróleo. E o que ele faz com isso? Combustível. E esse combustível começa a produzir CO2. O CO2 começa então, enfim, então é um ciclo vicioso. E quem que está fazendo isso? É uma raça alienígena que descobriu o petróleo e que criou os combustíveis e depois criou o motor de combustão, enfim, não, o próprio ser humano fez isso. E aí quando ele fala sobre o mundo sem fazendas, que acho que é um dos capítulos que mais me deixou assim depressivo, que depois que eu li, ao longo da leitura eu parei para fazer outras pesquisas, que é uma parada que eu era profundamente ignorante nisso, que é a questão dos agrotóxicos, pesticidas, herbicidas. E ele fala,
novamente, ele segue aquela estrutura. Ele conta uma historinha até chegar na reflexão. O que ele fala? Ele fala do cara que começou com esse rolê lá em 1860, numa fazenda que ele herdou e começou a fazer experimentos. Ele começou a dividir o terreno da fazenda em vários quadrantes e aí ele descobriu, misturando um ácido com uma parada aqui e tal, ele chegava num produto que depois ele descobriu que, opa, isso aqui eu posso utilizar na produção agrícola. Por que não? Então o cara, a partir de 1860, ele inventa o que a gente vai conhecer mais tarde como agrotóxicos. Não vou entrar no mérito, porque há uns nomes técnicos aqui. E daí, isso mais tarde, no século XX, isso chega a um nível industrial. Inclusive, lá na metade do capítulo, ele inclusive aborda essa ferida, inclusive, uma ferida do neoliberalismo, que é a Revolução Verde. E eu repito, esse assunto de agrotóxico, eu era completamente ignorante sobre isso. Não sabia dos impactos que isso causou lá atrás e continua causando na produção agrícola e mais especialmente na nossa saúde. É uma parada que eu desconhecia profundamente. Então, gente, era isso que eu gostaria. Eu acho que eu falei tudo e até um pouco mais em relação a essa obra. Eu acredito que eu me estendi um pouco mais, mas assim, não tem como não falar muito de um ponto que é muito importante. O mundo sem nós. E aí é onde que vem, por exemplo, o mundo sem nós. E o nome da série é The Last of Us. Numa tradução literal seria o quê? O último de nós. E aí eu faço essa pergunta. O que você faria se fosse a última ou um dos últimos seres humanos na Terra? Mas a proposta aqui é essa, tá? A gente não precisa de imaginar alienígenas do futuro ou uma ameaça horrenda que vem destruir e escravizar os seres humanos. O Wiseman, ele mostra pra gente que lá atrás, desde a pré-história, a própria natureza do ser humano, ela é predatória, ela vai continuar sendo predatória até não restar mais nada. Então, assim, no final das contas, o fim da humanidade vai ser por ela mesma. Isso é até paradoxal. Isso é até paradoxal e, de certa maneira, poético. Bom, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, se você chegou até aqui, eu agradeço muito o seu apoio. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Alguma coisa que chamou sua atenção, você achou interessante esse livro. Onde? O livro está esgotado. Onde eu acho para comprar esse livro? Eu encontrei ele para comprar usado. Veja bem, encontrei ele usado. Inclusive era até da Nivea. O livro era da Nivea de 2009. Então, Lívia, provavelmente muito improvável que essa Nivea está assistindo meu vídeo, mas de todo modo, obrigado por ter colocado esse livro à venda, porque eu pude ler esse livro. É um livro que eu vou protegê-lo com todo carinho, porque a fundo, assim, as informações que o Wiseman traz aqui pra gente é impressionante. Enfim, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e, cara, beba água.